O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta segunda-feira que as mudanças feitas pelos senadores na nova regra fiscal, chamado arcabouço, não foram inusitadas. Para o senador, a essência da matéria foi mantida. O Senado aprovou o projeto do novo regime fiscal na semana passada. Como o conteúdo do projeto foi alterado, o texto terá de passar por nova rodada de votação na Câmara. Inclusive, na elaboração do seu parecer, o senador Omar Aziz buscou dialogar com a Câmara, com o próprio presidente Arthur Lira. Não há nada de alteração no Senado que possa gerar algum tipo de surpresa ou algo que seja inusitado. Não se tratou de desnaturar o projeto, de perder a essência do projeto. São posições do Senado em relação a temas específicos e, naturalmente, isso é próprio do sistema bicameral. A Câmara tem uma opção, o Senado busca fazer a sua contribuição também, depois volta para a Câmara como casa iniciadora. Então, é um trato normal. Na sexta, o líder do PSB na Câmara, Felipe Carreiras, afirmou que os deputados estão super chateados com as mudanças. O relator na casa, deputado Cláudio Cajado, disse que foi uma surpresa a versão da proposta que saiu do Senado. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, admitiu que ainda não há acordo para que os deputados mantenham as alterações feitas pelo Senado. De acordo com ele, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não deu nenhuma garantia de que a nova redação vai passar. Foi aprovado também um trecho que, na prática, aumenta em até 40 bilhões de reais o valor das despesas do governo no planejamento que fará para 2024. O período da inflação considerado para corrigir as despesas federais pelo texto será de 12 meses anteriores até junho, e não a projeção para todo o ano, de janeiro até o fim de dezembro. Mas, segundo a matéria, o governo poderá prever no projeto de lei orçamentária o valor das despesas a partir da comparação com a inflação de julho a dezembro. A questão do Fundo Constitucional, do Fundeb, aquela emenda do senador Randolfo Rodrigues, obviamente isso pode ser debatido na Câmara e terá de nossa parte toda a contribuição, inclusive para demonstrar por que o Senado fez essas singelas modificações no texto. O IPCA 15 desacelerou em junho, com a gasolina e alimentos um pouco mais baratos. Porém, o índice veio acima do esperado. A inflação, medida pelo IPCA 15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, variou 0,04% em junho, no segundo mês seguido de desaceleração, informou nesta terça-feira o IBGE. A variação em maio foi de 0,51%, em abril, de 0,57%. Em junho do ano passado, o índice subiu 0,69%. No período de 12 meses, o IPCA 15 ficou em 3,40%, o menor desde setembro de 2020, quando acumulava 2,65%. Apesar da desaceleração, o resultado ficou acima do projetado por analistas consultados pela agência Bloomberg, que previam variação mensal de 0,01%. O resultado do mês de junho foi influenciado principalmente pelo preço da gasolina, que registrou queda de 3,40%. Os alimentos e bebidas foram outra importante influência no resultado do IPCA 15 em junho. O grupo registrou deflação, ou seja, variação negativa de 0,51%. O apresentador José Luiz da Atena será a grande estrela de um evento de filiação partidária do PDT, que acontece nesta sexta-feira na cidade de São Paulo. O apresentador José Luiz da Atena participará de um ato do PDT na noite desta sexta-feira para marcar sua filiação ao partido, que quer lançá-lo na corrida à Prefeitura de São Paulo em 2024. O evento é tratado como uma espécie de lançamento da pré-candidatura.
Datena, que nos últimos 8 anos já desistiu de 4 candidaturas, desta vez sinalizou a integrantes do partido que irá até o fim, o que tem empolgado a legenda do ex-presidenciável Ciro Gomes. Dirigentes do PDT que conversam com o apresentador dão como certa a participação dele na disputa. O presidente nacional, Carlos Lupe, já o trata como o futuro prefeito trabalhista da história da cidade. O presidente municipal, Antônio Neto, diz que com o Datena a sigla vai jogar a Série A. A disputa já com o candidato à reeleição Ricardo Nunes, do MDB, e com os deputados federais Guilherme Boulos, do PSOL, apoiado pelo presidente Lula, e Tabata Amaral, do PSB. O MBL, Movimento Brasil Livre, está realizando uma espécie de prévias para escolher entre o deputado federal Kim Kataguiri e o estadual Guto Zacarias, ambos expoentes do grupo e filiados à União Brasil. Pedetistas acham que Datena pode atrair eleitores que hoje, por pura falta de opção, estariam tendendo a votar em Ricardo Nunes. Os estrategistas avaliam que essa fatia pode ser conquistada pelo estilo popular e combativo do apresentador. Está fantasiado, Datena? Parece aqueles gauchão, né? A governadora tucana de Pernambuco, Raquel Lira, acredita que o seu colega de partido, Eduardo Leite, é um grande nome de grande viabilidade para disputar o Planalto em 2026. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, é um nome com viabilidade para uma eventual disputa à presidência em 2026, mas antes precisa reconstruir o PSDB. A avaliação é da governadora de Pernambuco, Raquel Lira, do mesmo partido. Ela disse que o gaúcho tem a missão de liderar uma refundação do partido. A governadora afirmou também que é muito cedo para falar de eleição presidencial e que o foco de Eduardo Leite agora é reconstruir o PSDB. Segundo ela, a liderança do governador gaúcho dentro do partido é fruto de uma maturação natural, já que Leite é filiado à sigla desde que era vereador em Pelotas. A missão de reerguer o PSDB para a Lira passa por um processo de reconexão com a sociedade, para entender anseios e necessidades. E com isso em mente, segundo ela, que Eduardo Leite tem promovido plenárias em vários estados para buscar ouvir um bocado do sentimento da população. O PSDB foi um dos partidos mais derrotados na última eleição. Os tucanos têm apenas 3 parlamentares no Senado e 13 na Câmara. 2 adolescentes foram presos nesta terça-feira acusados de associação criminosa, auxílio a suicídio e estupro na internet. A operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro já apreendeu 4 suspeitos. Um jovem de 17 anos foi apontado pela Polícia Civil como um dos principais organizadores do Grupo Discord, que é um aplicativo que permite que pessoas se comuniquem em transmissões ao vivo de vídeos onde adolescentes eram chantageadas e constrangidas a se automutilarem. Os agentes também encontraram registros de animais sendo mutilados e sacrificados, como parte de desafios impostos pelos administradores. Na plataforma, os criminosos também faziam ataques racistas e homofóbicos. O suspeito foi encontrado pelos agentes em Pedra de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Outro adolescente, de 14 anos, foi apreendido em Volta Redonda, no sul fluminense. As vítimas eram escolhidas em perfis abertos nas redes sociais ou até mesmo indicadas por integrantes do grupo. Grupos públicos no aplicativo de Telegram eram criados posteriormente para publicar os vídeos e expor as vítimas dos estupros virtuais. A deputada federal Duda Salaber, do PDT, disse nesta segunda-feira que o homem que ameaçava de morte desde 2020 foi um dos presos por envolvimento em crimes na plataforma. Em nota, a plataforma informou que não tolera atividades prejudiciais à sociedade e que removeu 98% das comunidades identificadas nos últimos 6 meses por mostrar material com abuso de crianças no Brasil. E no próximo bloco, o Ministério da Saúde afirma que 510 milhões de vacinas contra a Covid-19
foram responsáveis por 50 óbitos. E depois de rebelião do grupo Wagner, presidente da Rússia, Vladimir Putin, agradece ao exército por impedir uma guerra civil. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.